Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Jesus havia ordenado a Saulo, depois de ele ficar cego, que fosse à casa de um homem chamado Judas. E ali ele aguardaria a visita de um homem chamado Ananias. Ananias, quando soube da parte de Deus de que deveria curar Saulo da sua cegueira, ele ficou impressionado. Ele falou o seguinte: Senhor, no verso 3 de Atos 9, eu tenho ouvido de muitos que esse homem está nos perseguindo e quer acabar com aqueles que invocam o teu nome. Como que o senhor quer que eu o cure agora? Como que o senhor quer que eu faça algo por ele? E aí Deus fala assim para ele: Ananias, ele é para mim um instrumento. Eu o escolhi para falar do meu nome aos gentios, bem como aos judeus, mas especialmente aos gentios. E realmente, amigo ouvinte, quando Paulo encontra Ananias, ele percebe claramente que Deus o havia chamado para uma missão especial. O coração de Saulo, se derrete para Jesus. E ele percebe que ele era um grande perseguidor da verdade. Ele perseguia a verdade e ele estava no erro. Com certeza não foi fácil para Saulo reconhecer que, mesmo sendo um conhecedor da lei de Moisés, da palavra de Deus, ele estava sinceramente equivocado. Ananias foi usado por Deus para curar o apóstolo Paulo, que era Saulo. Caem como que escamas dos seus olhos e ele consegue ver. E aí volta a ele o ânimo, a alegria de viver. Ele passa a comer novamente, a se alimentar. E aí ele começa, amigo ouvinte, um preparo para deixar de ser perseguidor dos seguidores de Jesus e se tornar um seguidor de Jesus e pregador do Evangelho. Olha a mudança radical que ocorreu na vida de Saulo. Essa mesma mudança radical Deus quer que você e eu experimentemos pela graça de Jesus. A graça de Jesus atuando em nós, amigo ouvinte, nos muda radicalmente. Nos tornamos pessoas melhores, mais amorosas. Iremos desenvolver o nosso caráter, desenvolver e refinar nossos gostos. Mas que você e eu, amigo ouvinte, não precisemos, primeiramente, passar por um momento de dor para depois aceitarmos a Jesus. Saulo só se converteria a Jesus daquela maneira, porque ele era muito duro. Você e eu não precisamos ser duros assim e podemos permitir que de uma forma fácil, tranquila e amável o Senhor Jesus nos mostre quem realmente Ele é, o nosso divino Salvador. Deus não quer que nenhuma pessoa sofra, mas se Deus tiver que permitir que alguém sofra para ele aceitar o Evangelho, Deus terá de fazê-lo, porque Deus não quer ficar sem esse filho pela eternidade inteira. Por isso, tenha o coração sensível a Jesus, porque Jesus ele não julga as aparências, ele avalia o interior. Se ele perceber no seu interior o que você pode ser pela graça dele, e ele percebe isso, pode ter certeza, ele vai fazer grandes coisas pela sua felicidade e pela sua conversão. O Senhor, diz 1 Samuel 16:7, o Senhor não vê como vê o homem, o ser humano vê o exterior, vê a beleza física, o Senhor vê a beleza interna, Deus vê o coração. Permita que Deus entre no seu coração. Permita que Ele faça a diferença na sua vida, para que você experimente uma mudança radical, assim como o Saulo experimentou, vindo a tornar-se o grande apóstolo Paulo.